gente passou 2 meses olhando só para a telinha do computador e agora a gente tem algumas pessoas adorando a Deus com a gente e é um prazer, privilégio para todos nós podermos aos poucos, né, com todo cuidado, com responsabilidade, a gente ver o povo de Deus se reunindo novamente como igreja, sendo igreja. Como igreja, sendo igreja. Eu quero convidar você a fazer parte de coisas gostosas que Deus está fazendo neste tempo de distanciamento. A igreja, pelo menos nós, né, a igreja Deus Primeiro, tem se reunido frequentemente, nós temos lido a palavra juntos, nós temos participado nos devocionais diurnos, né, pela manhã a gente tem feito esses encontros e tem sido tremendo. Temos lido, nós já lemos o livro de Provérbios juntos, agora estamos lendo o livro de Atos, então se você quer participar, quer estudar a palavra, quer crescer um pouco mais, quando der, né, sempre que der, entre lá. A gente agora está fazendo também ao vivo pelo YouTube, então onde você estiver, dá YouTube/Deus Primeiro/live, né, que é ao vivo. Daí você entra lá e você vai encontrar entre 8 e meia um grupo estudando a palavra, discutindo a palavra, colocando o seu ponto de vista para que você, em casa, também possa crescer. Amém? Eu estava essa semana buscando Deus para uma palavra que a gente sempre coloca no domingo e eu não queria, como geralmente eu faço, eu ouço muitos pregadores, eu ouço meus pais espirituais, eu busco na vida deles aquilo que eles têm para compartilhar com a gente. E essa semana Deus colocou no meu coração para buscar algo novo, algo que eu pudesse me aprofundar na palavra para que eu pudesse compartilhar com você. O título que eu pude dar é na realidade uma pergunta: a pandemia da alma? E a gente vai então discutir isso hoje aqui, porque eu sei que todos nós já estamos cansados dessa palavra, a gente não gosta dela, a gente gostaria de ficar livre dessa palavra chamada pandemia, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pandemia é uma disseminação mundial de uma nova doença. Então, esse termo é utilizado quando uma epidemia como essa que está acontecendo na Terra, ela se espalha e esse surto, então, afeta começa com uma região e ela vai expandindo, atingindo a Terra, né, gradativamente, ou mais de uma forma, às vezes, rápida ou lenta, dependendo da potência do vírus ou da doença que está sendo espalhada. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né, por que algumas dessas ações foram tomadas. Nós não estamos aqui para discutir a respeito das ações que foram tomadas. Primeiro, eu estou aqui para discutir com você, é uma nova doença? Sim, o vírus é uma nova forma do vírus. Mas essa pergunta que eu te fiz, a pandemia da alma, porque se é uma disseminação mundial de algo que faz mal, de uma enfermidade, a disseminação da pandemia da alma, eu pergunto para você, é novo isso? Será que você nunca viu uma alma doente, uma alma que sofre? Eu, pelo menos, em toda a minha vida, e eu sei que eu sou novo ainda, né? Algumas pessoas discutem isso, mas em toda a minha vida, eu sempre ouvi, assisti e me relacionei com algumas pessoas onde a sua alma estava enferma, por alguma razão. Às vezes uma enfermidade que numa oração você resolve, mas outras um tipo de enfermidade na alma que demora anos para que seja construído ali uma base e uma fortificação de Deus na vida dessa pessoa. E Paulo e Timóteo, lá em Filipos, eles me deram esse entendimento durante essa semana que eu queria aqui discutir com vocês. A gente vai ler alguns versículos em Filipenses, a gente vai ler alguns versículos em Efésios, nós vamos trazer um pouco dessa experiência que eles tiveram, porque Paulo e Timóteo, quando eles estiveram lá em Filipos, ele estava, na realidade, escrevendo na carta aos Filipenses, uma carta de agradecimento à igreja. Ele estava contente por tudo aquilo que estava acontecendo, porque as pessoas em Filipos se lembravam dele. Muitas vezes ele chegava lá e havia essa manifestação e Paulo não tinha necessidade, ele estava sempre focado naquilo que Deus tinha enviado ele para fazer ali. E ficava muito mais fácil para ele, então, levar o seu ministério. Isso fazia com que Paulo sempre se lembrasse. Paulo manifesta isso, eu sempre me lembro de vocês, vocês sempre vêm à minha cabeça, aquilo que vocês fizeram, aquele suporte que vocês me deram. E aqui em Filipenses 1:6, diz assim:
tendo por certo isso, você tendo por certo isso mesmo, que aquele em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, ele lembrou das cadeias e dos sofrimentos. Quando você vai lendo essa epístola, você vê tudo isso, que tudo aquilo contribuiu para o crescimento da obra e das pessoas. E hoje a gente ouve falar de tantas mortes ao redor da terra. A gente não está aqui simplesmente para minimizar isso. Nós estamos aqui para levar isso muito sério na nossa vida. Eu queria parar agora isso que eu estou fazendo, essa palavra que eu estou levando para você, para que a gente pudesse estender os nossos braços. E a gente vai abençoar as famílias que sofrem do luto dos seus amados. Muitas pessoas estão padecendo. Isso não tem a ver com governo, não tem a ver com partido, tem a ver com famílias que estão entristecidas. Eu oro para que, junto com você, porque talvez não seja dentro da sua casa que a morte chegou, mas perto de você. Talvez não seja nem na sua cidade, mas perto da sua cidade. Alguém está triste, alguém precisa de consolo. Algum coração, alguma alma está entristecida por isso. E eu quero orar junto com você aqui agora, antes de a gente continuar. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essas vidas, que o Senhor venha consolar os seus corações. Enche, Senhor Deus, essas pessoas de esperança, do carinho dos amigos, do abraço dos amigos, para que elas possam ver que Cristo é a resposta para esta alegria que ela está procurando. A tua palavra diz, Pai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que essas pessoas possam ser abraçadas pelo amor de Cristo. Que essas pessoas possam ser alcançadas por uma família que verdadeiramente se preocupa e as ama. No nome de Jesus. Amém. A pandemia da alma. Uma pergunta e a razão desta mensagem. Como poderemos confortar alguém que sofre ao nosso redor? Deus já nos deu alguma coisa. Quando eu comecei aqui em Filipenses, lembrando a você que Paulo estava agradecido por tudo aquilo que aquela cidade fez por ele, por tudo aquilo que aquela comunidade fez por ele. Ele sabia que quando ele esteve lá, ele pisou na terra e ele abençoou alguém, ele abraçou alguém, ele levou o conforto de uma palavra que reconstruiu nele algo que precisava ser reconstruído. Paulo era devoto a Deus, mas ele era devoto de uma forma muito sanguinária até. Ele prendia os cristãos, ele colocava aquelas pessoas na cadeia por amor àquele entendimento que ele tinha. Então, com isso, eu sei que muitos querem fazer algo de bom. As pessoas estão sempre abertas para ajudar as outras. Você viu recentemente com essa questão do Floyd, que foi morto, né? Podemos dizer quase que assassinado de uma forma inútil, né, por um outro policial. Todos os policiais são ruins? Claro que não. Aquele homem, sim, precisa sofrer as consequências. Agora, sempre alguém quer fazer algo de bom. Sempre, e toda a verdade é paralela, sempre alguém também vai ter no seu coração algo de ruim para fazer. Então, nós estamos aqui para não tentar pisar naquele que faz algo de ruim, mas para ajudar a levantar aquela pessoa que, porque alguém fez algo com ela, porque ela sofreu, porque alguém a maltratou quando era criança, quando era jovem, enquanto vive nesse momento. Nós estamos aqui como igreja para dizer, nós temos algo diferente. Não vai ser a fome, não vai ser a morte, não vão ser as dúvidas da sua alma, a falta de esperança, não vão ser aquilo que você espera financeiramente, e o mundo está sofrendo por isso, sabe? Toda essa questão, essa dúvida, as dívidas que vão crescendo, coisas, elas nos alegram ou elas nos entristecem, mas elas passam, elas se vão. Em algum momento você vai ter que entender que Jesus nos deu a melhor resposta. Jesus nos deu a melhor resposta. Quando você olha para o governo da nossa nação, né, você olha para os governos, para as prefeituras, você olha para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o STF, você vê tudo isso, as pessoas completamente perdidas, angustiadas, sem um ponto onde nós podemos dizer, é isso. Mas todos estão em busca de uma solução, certo ou errados, estão em busca de uma solução. Mas nós encontramos aí a resposta? Claro que não. A resposta é sermos a igreja. A resposta não é nem a igreja em si, mas é nós sermos a igreja. Então, eu não estou aqui falando de dinheiro, eu não estou falando de você dar comida e pronto e resolver o problema, eu não estou falando de você viver fazendo caridade, não, eu estou falando de estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Qual é a forma que você vive para que você possa, e eu já tenho feito essa pergunta frequentemente, será que o seu estilo de vida ajuda para curar a nação?
Se o meu estilo de vida não ajuda a curar a nação, tem algo que eu preciso corrigir, seja na minha alma, seja no meu espírito, seja no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, que eu toco, que eu comunico, que eu assino, que eu proclamo. O que o mundo fala? Veja aí em Romanos 8,19. Romanos 8,19 diz assim: a ardente expectativa da criação, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem está esperando? Quem é responsável? O que essas pessoas estão esperando ardentemente? Qual é essa expectativa grandiosa? Daí eu fui buscar que aqui em Filipenses, onde eu estou conversando com você, Filipenses 1,20, tem um outro versículo que diz assim, Paulo agora mostrando a expectativa dele. Primeiro a expectativa do mundo, agora a expectativa a partir do nosso ponto como igreja, do nosso ponto como filhos de Deus. E Paulo aqui já estava no seu caminho, do seu propósito, e ele diz assim, a minha ardente expectativa daquele servo de Deus, daquele homem de Deus, tá? Ele estava dizendo assim, a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Engraçado, né? Primeiro, o que eu aprendi nesse versículo, tá? Que ele estava falando de conhecimento para não ser confundido. Ele estava falando de coragem para falar de Cristo. Ele estava falando de propósito, que é ver Cristo engrandecido nele. Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós dizemos que temos e vivemos, sendo engrandecido em nós. Ele estava falando de sonhos, porque ele viu onde ele pode chegar. Ele viu onde a igreja podia chegar. Hoje nós somos resultado dessa visão de Paulo. Ele estava falando de esperança, da visão panorâmica diante dos fatos que estavam acontecendo naquele momento em Filipe e também na igreja ao redor onde ele colocava os seus pés. Ele estava falando de certeza. E aquilo que ele faz é certo em Cristo. Ele estava falando de honra, de perseverar. De honra porque Cristo vai ser sempre engrandecido, de perseverar porque nós começamos agora e nós vamos sempre fazer. Existe aqui uma dependência da minha alma, de eu poder continuar fazendo aquilo que eu me proponho a fazer, começo, meio e fim. E ele estava falando de entrega, quer pela vida, quer pela morte. Então, isso é muito gostoso, porque no versículo 25, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo não fala de sermos intimidados pelos adversários. Pelo contrário, ele sempre já demonstrou que ele era corajoso, até mesmo antes de se encontrar, ter aquele encontro com Cristo, né? E com isso eu estava pensando, aqui no Brasil, para falar a verdade, é fácil ser crente. Tá? Você não tem uma perseguição individual, tem? Alguém te impede de você carregar a Bíblia, de você abrir a Bíblia na praça? Ninguém faz isso. O presidente do Brasil diz, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Existe uma proclamação a partir, e isso é maravilhoso, não estou criticando isso, mas eu estou dizendo, isso é maravilhoso que a partir de um presidente da República ele declara isso, mas é fácil ser crente. A gente ouve os grandes pregadores, tá, lutando pela verdade, que aos poucos a verdade está sendo obscurecida, está sendo tocada por várias frentes, né, que lutam contra, mas é fácil. A gente tem liberdade de culto, a gente pode proclamar o nome do Senhor. Às vezes, quando eu prego, eu fico pensando, como será que Jesus pregava? Como será que Jesus pregava? O que tinha na cabeça dele? O que tinha na cabeça dos discípulos? Será que Jesus ficava pulando em cima da pedra, girando, né, para comover as pessoas na alma, para que elas pudessem receber aquela palavra? Será que ele ficava ali rodopiando para chamar atenção? Claro que não. Eu não estou aqui me levantando contra as pessoas que fazem isso, mas eu pergunto, eu tenho que criticar isso. Será que Jesus gritava para todos como se fosse o último respiro da sua vida e tinha que chamar aquelas pessoas? Não sei. Talvez João Batista, talvez um outro discípulo fizesse. Porque nós sabemos que o Espírito Santo trabalha de forma diferente nas pessoas. Dentro da Deus Primeiro, nós temos pessoas com estilos diferentes para pregar e para anunciar. Então, uma coisa eu sei, que Jesus pregava em amor. Jesus pregava verdadeiramente se preocupando. Sei que ele falava a verdade. Eu não tenho dúvida que Jesus falava a verdade. Eu sei que o Espírito Santo estava nele e o conduzia. Eu sei que as palavras de Jesus não caíam por terra. Então, a pregação, para que a alma fosse curada, para mim, essa é a importância, essa é a essência da palavra. E é o que vale realmente para que a nossa alma
se comunique adequadamente a partir do Espírito que está firmado em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele tabernaculou entre nós e ele habita em nossa vida. E eu estava falando de que, muitas vezes, quando a gente vai ministrar, tá, a gente tem que pensar que, sim, Jesus pregava em amor, Jesus falava a verdade, ele estava cheio do Espírito Santo, as palavras de Cristo nunca caíram por terra. Então eu tenho que pensar, será que é isso que eu posso buscar? Será que é isso que eu posso crer? Será que é isso que verdadeiramente eu preciso para comunicar com aquela alma que está sofrendo algo que Deus tem colocado em mim? Tem um outro versículo que eu quero mostrar para você aí. Pois todos, você só abre aí, Filipenses 2:21, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Daí eu fico pensando, se eu tenho que apresentar aquilo que Jesus me dá, por que eu vou ficar focalizando aquilo que é meu, quando tem tantas outras coisas que eu posso dar? E eu digo, não atente cada um para o seu. Eu digo e repito o que está lá em Filipenses 2:4. Não atente cada um somente para o que é seu. Nós temos alguma coisa para dar às pessoas. E sabe o que você tem? A palavra de Deus. Talvez você não consiga alimentar todas as pessoas, dando a ela feijão, arroz. Isso não é errado, porque nós estamos fazendo isso na igreja e nós estamos abençoando as pessoas. Talvez você não consiga suprir pela condição financeira a necessidade de outra pessoa. Talvez você não consiga visitar nem seu pai, nem sua mãe, seu parente amado nesse momento, porque você quer abraçá-lo. Mas nós sabemos que se nós só olharmos para nós mesmos, nós não estamos obedecendo a palavra de Cristo. E lá em Filipenses 3:19, o seu fim, Paulo diz assim, é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Eu estou falando de pessoas que não têm Cristo. Estou falando de pessoas que não têm o entendimento e o discernimento para o que elas têm em suas mãos. E você, filho de Deus, tem esse entendimento. Tendo esse entendimento, você não precisa viver como o mundo vive. Você não precisa sofrer na sua alma como as pessoas sofrem porque elas não têm esperança. Então, atente para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Os tempos estão mudando verdadeiramente diante de nós. E aí eu pergunto, o que você está fazendo enquanto o tempo está mudando? Porque eu posso crescer, eu não estou podendo sair de casa. Você pode ler, você pode ouvir, você pode escutar, você pode assistir, você pode fazer um monte de coisa. Enquanto o mundo está mudando, eu espero que você também esteja buscando essa transformação em Cristo, do seu próprio crescimento. Pois todos nós queremos crer nele. Nós estudamos a palavra. Uma hora antes desse culto aqui, nós temos a escola da Bíblia, a DP Escola. Nós nos importamos em crescer pela palavra de Deus. Ali a gente a gente esmiuça a palavra, pega cada versículo, distribui ele em palavras. Nas palavras desse versículo você começa a entender a simbologia bíblica e ali você começa a ter esse crescimento. Tem pessoas que fazem tudo, mas não querem padecer por Cristo. Eu convido você a ter esse entendimento, onde você possa buscar essa palavra. Eu estou falando que você tem que fazer o sacrifício como Cristo fez. Ele já pagou por você. Mas você tem que entender que, assim como Paulo, você está disposto pela vida e pela morte, para você cumprir um propósito na terra. Jesus disse, eu falo o que o meu Pai fala, eu digo o que eu ouço o meu Pai dizendo, eu faço o que o meu Pai faz. O trabalho que Jesus fez é porque ele sabia que Deus queria que ele fizesse. Tá? Então nós temos que buscar isso. Ninguém quer padecer. Nem Cristo quis. Lá no Getsemane, Jesus chegou para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus não fugiu da briga. Seja feita a sua vontade. Jesus estava disposto a padecer por aquilo que Deus o colocou para fazer enquanto ele estava aqui. Ele se dispôs o tempo inteiro. Jesus sabia que ele não seria ouvido por todos. Jesus sabia que nem todos escutariam a sua palavra e aceitariam o seu desafio. Jesus sabia disso. No entanto, ele não negou isso. E nós temos que buscar assim essa palavra. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. A pandemia da alma existe quando você fica ansioso pelo seu dia de amanhã. É
Bíblia diz para eu não me preocupar com o dia de amanhã. Eu tenho problemas suficientes nesse dia para resolver. Só que nesse dia, assim como todos os dias, eu vou descansar em Cristo. Efésios 3, 14 a 19 diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito, pelo seu Espírito no homem interior. Nós sempre teremos essas escolhas. Uma delas é pensar ou achar que vive segundo o Espírito Santo, mas viver sem atividade. Em outras palavras, é ser uma pessoa passiva. Uma coisa é o que eu acho, a outra coisa é o que é a realidade. Ou a outra escolha é você ter o Espírito Santo na sua vida, agir e a partir desse ponto, para que haja uma transformação, primeiro interior, primeiro que aconteça dentro de você, para que então você possa produzir essa transformação exterior. Em Efésios 3,17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais transformados de toda a plenitude de Deus. Veja bem, eu quero ler novamente este versículo com você. Eu estou lendo aqui em Efésios 3, 17 a 19, mas de uma forma diferente, tá bom? Olha só: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, que é a dimensão mediana dos seus projetos. Você tem uma ideia do seu projeto, tá? Seus estudos, a sua preparação, a escola, que você vai aprender a Bíblia, o que você conhece a respeito. E o versículo continua: e o comprimento, que é a medida dos seus propósitos, onde por fé você quer chegar. E a altura, a medida, desde a base desse objeto, desse propósito, até o topo, até onde você realmente sonhou, onde você crê que Deus pode te levar. Quem te sustenta? Isso tem a ver com a altura, quem está acima de tudo, e a profundidade. Aí é que entra, para mim, a dimensão e a essência maior deste versículo, que é a dimensão total da parte interna dos seus projetos, dos seus sonhos. Aquilo que ninguém pode ver, mas você faz. Aquilo que ninguém pode ver, mas você busca. Aquilo que ninguém pode compreender, mas você tem firmado no seu coração. Sai lá da profundidade, daquilo que você não vê, mas você sente, você sabe, você tem certeza no seu coração. Aquilo que ninguém compreende, até o topo, onde todos vão poder ver o que você tem feito. Aqui estão as maiores vitórias. O versículo 19 termina assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E com isso, caminhando para o final aqui, eu quero te fazer algumas perguntas. Qual é o seu objetivo em vida? Qual é o seu objetivo em vida? Estou falando ainda de você curar a sua alma. Qual é? Você tem um objetivo em vida? Quer chegar a algum lugar? Então, qual é a sua base? Qual é a sua altura? Qual é a sua profundidade? Qual é o seu comprimento? Será que você tem dúvidas para chegar lá? Como chegar lá? Estou dando tempo para você pensar. Eu, algumas vezes, uso um exemplo que eu vou compartilhar com você. O piloto de avião, quando ele liga os instrumentos para sobrevoar e chegar em um outro ponto daquele que ele está, ele tem um norte para seguir. Ele tem um caminho, ele tem um norte para seguir. Ele quer chegar em algum lugar. Durante esse período, ele checa o instrumento durante todo o tempo para compensar a força do vento na sua vida, para compensar as tribulações, aquilo que você não mediu, não pensou, mas que aconteceu durante o seu caminho. E quando ele chega naquele ponto, ele sabe que durante o caminho ele teve que trabalhar um pouco. Eu convido você, para chegar nesses pontos, nesses objetivos, a trabalhar um pouco na sua vida. Mesmo com toda a distração que acontece, que você fique focado naquilo que Deus tem para você. Com a palavra de Deus,
para mim, e eu fiz um outro exemplo aqui para tentar trazer isso para uma figura onde a gente possa ligar de uma forma mais tranquila. Turbina, por exemplo. Uma turbina hidrelétrica. Entra água, aquela água faz girar todo o motor daquela hidrelétrica, aquela turbina produz um poder hidráulico, né? Aí, o hydropower que eles chamam, e esse poder gera uma energia que, a partir daí, ela é compartilhada. E eu faço essa relação com o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é este poder que vem e gera em você uma transformação que vai produzir algo diferente, que o mundo não pode produzir. E quando você recebe isso, você fica empoderado, você fica com o poder do Espírito Santo na sua vida. Nós temos lido isso em Atos, nós temos compartilhado essa palavra de poder na igreja, e uma das coisas que tem ficado muito claro para nós, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente tem recebido. Da mesma forma como essa hidrelétrica recebe da água um impulso e gera ali um poder, uma força elétrica que pode ser compartilhada e é compartilhada e abençoa tantas pessoas com a fonte de energia, eu fico imaginando se a igreja do Senhor, que recebe o poder do Espírito Santo, e entendesse o valor de compartilhar com os outros, quanto mais saudáveis seriam as pessoas ao nosso redor. Quanto mais saudáveis seríamos nós, que ao recebermos, não apenas guardamos esse poder para nós mesmos, mas que compartilhamos com os outros, para que possam receber que da bênção que nós também recebemos. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer, aquele que gerou poder em você, aquele que deu a você a oportunidade de receber e compartilhar esse poder, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vamos terminar com essas duas palavras: além do que pedimos ou pensamos. Eu quero que você volte naquilo que eu comecei a falar no início, lá em Filipenses, que as pessoas têm pensado somente nelas mesmas e menos nos outros. Deus quer te conduzir para além daquilo que pedimos e pensamos. E você só vai conseguir chegar nesse ponto entendendo que você é a igreja. E que, como igreja, você precisa se reunir com os irmãos. E nessa coinonia nós vamos ser mais fortes. E nós poderemos ir além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dessa hidrelétrica, o poder desse Espírito Santo que opera em nós. Por isso eu quero agradecer a Deus, agradecer você, agradecer pelos dias que você tem investido no seu crescimento. Eu quero orar agora. Eu não sei como está a sua alma, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você se revira aí à noite para entender as coisas que estão ao seu redor. O salmista mesmo diz: de noite eu ponho a minha cabeça no travesseiro e logo pego no sono. Eu oro para que você seja esse tipo de pessoa, uma alma curada, uma alma que esteja descansando todos os seus problemas na presença do Senhor, mas que você caminhe no propósito e chegue além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, mas que você cumpra com o propósito e os objetivos que Deus tem colocado no seu coração. Assim, a igreja vai crescer. Pai, no nome de Jesus, nós aqui como igreja, hoje reunidos, queremos colocar a situação da nossa nação, a situação de tantas outras nações que hoje padecem dentro dos seus sistemas de saúde e também padecem porque as pessoas não têm alegria ou paz em suas almas, para poderem parar um pouco e refletir na bênção que é o Senhor em suas vidas. E o quanto nós podemos fazer. Pai, eu quero ir além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, para seguir no propósito, no poder que Cristo tem colocado no meu coração. E oro para que o Senhor faça assim também com as pessoas, no nome de Jesus. Amém.